Bom, meus amigos, nós estamos em plena ou término da Segunda Guerra Mundial. O elder Harold Billy, ele estava convencido que os líderes da igreja haviam sido inspirados quando no início do ano de 1937, os líderes aconselharam os santos a produzir e armazenar alimentos para um ano. Foi um conselho inspirado. Por que para um ano? Ele acreditava que isso ajudou a preparar os membros da igreja para o racionamento e a escassez, antecipando a ênfase dada pelo governo americano no programa de hortas para a vitória. E olha no que nós, por causa da Segunda Guerra Mundial. Devido aos esforços de guerra, abre aspas, as atividades da igreja ficaram prejudicadas também de outras maneiras. Como o material de construção foi desviado para uso militar, a construção de capelas e até mesmo do templo de Idaho Falls, que aconteceu? Foi interrompida. Talvez nenhuma outra atividade da igreja sofreu maior impacto decorrente da guerra do que o programa missionário. Esse sentiu muito. Em 1942, a igreja decidiu não chamar para a missão rapazes em idade de ser convocados para o serviço militar. Não chamou porque eram idades que eles seriam convocados para o serviço militar. Por esse motivo, o número de missionários em campo ficou reduzido. Em 1941, haviam sido chamados 1.257 novos missionários de tempo integral. Mas 2 anos depois, somente 261 receberam seu chamado. 2 anos depois. Somente 261 dos 1.257 que foram chamados receberam seu chamado. Antes da guerra, 5/6 de todos os missionários eram rapazes que possuíam o ofício de elder ou 70. Em 1945, a maioria dos novos missionários eram mulheres ou sumos sacerdotes. Os membros que moravam nas missões novamente assumiram maiores responsabilidades. Assim como havia acontecido quando o número de missionários diminuiu durante a Grande Depressão ocorrida uma década atrás, 10 anos atrás. Por toda a América do Norte, os santos aceitaram chamados como missionários locais de tempo parcial e assumiram maiores responsabilidades na organização dos ramos e distritos. A igreja patrocinou vários programas especiais de tempo de guerra, e incentivou seus membros de outras maneiras a apoiarem patrioticamente os esforços de guerra. Um incentivo da igreja. O primeiro domingo de 1942 foi designado como dia especial de jejum e oração, sabiam? Assim como haviam feito durante a Primeira Guerra Mundial, as autoridades gerais novamente aconselharam os santos a contribuírem generosamente para a Cruz Vermelha e outros fundos de caridade. As mulheres da Sociedade de Socorro juntaram estojos de primeiros socorros para uso doméstico e prepararam ataduras e outros materiais necessários para a Cruz Vermelha. Durante o inverno de 1942 e 1943, as abelhinhas de 12 e 13 anos da igreja doaram 228.000 horas de serviço voluntário, recolhendo pedaços de papel, graxa e outros materiais necessários.
fazendo álbuns de recortes, assando biscoitos para os soldados, cuidando das crianças cujas mães trabalhavam nas indústrias de defesa. Um prêmio especial chamado Abelhinha de Honra foi oferecido por esse serviço. No ano de 1943, os jovens da Associação de Melhoramento Mútuos dos Estados Unidos e Canadá arrecadaram mais de 3 milhões de dólares para a compra de 55 barcos de resgate para salvar a vida de pilotos abatidos. Enquanto trabalhavam patrioticamente no lar ou no serviço militar, em ambos os lados do conflito, os santos dos últimos dias ansiavam pela paz, apesar de algumas atividades terem se perpetuado durante a guerra, algumas atividades se perpetuaram durante a guerra, os esforços de defesa prejudicaram o trabalho da igreja. Somente depois do tão esperado fim da guerra, que ocorreu no ano de 1945, a igreja pôde retornar seu progresso.